E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui no nosso programa 5, Compartilhe Conhecimento. Eu sou o Lucas Cavalheiro. Eu sou o Leili e neste programa falaremos sobre os grandes nomes da fotografia. Mas antes de falar sobre eles, vamos dar os nossos salve, né, Lucas? É o momento mais esperado do programa, até do que o conteúdo que a gente fala, o salve é mais importante. Começar então com um salve para o nosso amigo Jefferson Silva, lá do QSF São Paulo. Não me lembro se foi da segunda turma ele, eu acho que foi da segunda turma. Eu não lembro, eu sei que quando a gente faz o happy hour ele sempre vai, né, Ele Jefferson? sempre vai. Éder Dias, Edmar Lima, Aline Bianca, Luiz Fernando de Oliveira, o Davidson Rodrigues, Rômulo Magalhães, o Rômulo. O Rômulo do Rio de Janeiro. Israel Preis e a Rebeca Bernal Gautes. Esses são o pessoal que mandou um salve ali, comentou o nosso tópico no Facebook, compartilhou o programa, muito importante. Que pediu salve, né? É. Hoje eu vou falar, né, sobre Cartier-Bresson. Para quem não conhece, basta abrir o Wikipedia, né? É o que eu vou fazer agora, vou abrir o Wikipedia e vou ler para você sobre Cartier-Bresson. Joga no Google. Joga no Google e você vai aprender sobre Cartier-Bresson. Mas brincadeiras à parte, né, gente? Para quem não conhece Cartier-Bresson, ele é o pai do fotojornalismo, ele é considerado o pai do fotojornalismo. O interessante das fotografias do Cartier-Bresson é que ele esperava um momento decisivo, né? Ele esperava aquele momento que tudo ia se encaixar e que tudo ficava perfeito ao olhar dele. Por exemplo, essa foto aqui, ó, gente. Então, lendo a foto aqui, essa é uma das fotos mais comentadas e mais, como que eu vou dizer assim... Famosas. Mais famosas, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria falar sobre uma coisa que aconteceu num grupo de fotógrafos. Sim. Né? Essa história é bem batida já, mas ela aconteceu de fato. O que aconteceu com essa imagem do Cartier-Bresson? Um fotógrafo publicou ela e pediu opiniões sobre a fotografia, né? Dicas sobre a fotografia. Muita gente falou que a fotografia ela não tinha um enquadramento bom, que o ciclista estava borrado e outras coisas que as pessoas que comentaram não tinham conhecimento específico sobre o que essa fotografia queria transmitir. Ao meu ver, o que essa fotografia transmite? Primeiro, nós temos a escadaria ali que dá um direcionamento do olhar até o nosso ciclista, e o ciclista ele estando borrado demonstra que o quê? Que ele não estava parado, que ele estava em movimento. Então é uma leitura bem interessante sobre essa foto do Bresson. Outra foto também que me chama bastante atenção é aquela foto do tiozão pulando, né? O tiozão é foda, Tiozão. né? O moço, então. Aquela pessoa que ele está pulando uma poça d'água. E o Cartier ele estava lá preparado, ele já tinha enquadrado. Né? Se você olhar essa imagem, ela tem um equilíbrio, ela tem linhas, ela é bem dinâmica essa imagem. Ela segue uma proporção bem definida. Se você olhar aqui ó, na capela, lá não sei o que é, aquele relógio, sei lá, olhar em cima, a distância da cabeça, a sombra, aliás, a sombra não, é a sombra da cabeça, o reflexo. E também lá em cima tem a mesma distância em relação ao final do fotograma. Então ele cuidava muito isso para ter uma fotografia perfeita. Logicamente que ele era muito complexo as fotos dele, só você olhar essa imagem, ela tem muita informação, mas você sempre acaba na informação principal, que é o quê? É o cara pulando a poça. E uma coisa impressionante é que ele fazia isso na época do filme. Porque hoje em dia, não digo que seja fácil fazer uma foto dessas, captar um momento desse, mas tu pode ficar ali e fazer 45 fotos em 10 segundos Exatamente. E essa foto sai. Pode sair. Ou às vezes você pode perder também o momento, né? Se você faz muitas fotos, às vezes você acaba perdendo o ápice. É uma das coisas que eu penso sempre no fotojornalismo, principalmente quando eu penso em Bresson. O que o momento acontece? O momento ele começa, ele tem o seu ápice, depois ele tem o seu declínio. O que o Bresson ele esperava? Ele enquadrava e esperava o ápice daquele momento para fazer o clique. Tá? Às vezes a foto não saía justamente do jeito que ele queria, mas ele esperava aquele momento para poder fazer a foto. Isso é uma grande dica também para quem é fotojornalista, aliás, né, Bresson? Mas é uma dica para quem fotografa casamentos também, que no próximo bloco vamos falar sobre referências de fotografias de casamento. Mas voltando aqui, Bresson. O momento ele tem o seu ápice, né? Ele tem o início, o ápice e depois ele tem o término. A gente sempre tem que esperar o ápice. É o que eu faço quando eu estou fotografando também. Eu espero o ápice do momento para soltar o dedo. Mas se eu soltar o dedo demais, não vai dar certo. Tem que estar preparado para não deixar o ápice passar. Tem que estar preparado para não deixar o ápice passar. Por isso, quando o ápice acontece, você, naquele momento que ele está acontecendo, meio segundo antes e meio segundo depois, você tem que clicar tudo. Tá? Que você vai conseguir o ápice e depois ele vai ter aquele declínio de novo. Mas, enfim... acho que de Bresson era isso que eu queria falar, porque para mim é uma das maiores referências, né? E não... Esses nomes que a gente vai falar aqui no programa são nomes bem conhecidos, bem famosos e
É só jogar do Google lá, que cair no Wikipedia, vocês vão pesquisar bastante. Não é mais um informativo do que é importante ser estudado do que detalhar muita coisa. Até porque se a gente for detalhar toda a carreira do Bresson, a gente vai precisar de uns 10 programas para falar sobre isso. Exatamente. Né? Outra coisa que eu esqueci de falar, né? Acho que é uma frase do Bresson, agora me escapou. Mas eu acho que é uma frase dele, que a frase é a seguinte: as suas primeiras 10 mil fotos serão as piores, né? Ou você pode jogar no lixo suas 10 mil primeiras fotos. Porque todo mundo sabe que fotografia é treino. Quem não sabe, sabe agora, então deve treinar muito, deve praticar muito. Passando a bola de volta para o Lucas agora, então. Uma outra grande referência da fotografia é o Ansel Adams. O Ansel Adams foi um cara que ele começou... Ele era um músico, ele era um pianista. E aí ele tinha, como é que eu vou dizer, um mecenas, um cara que patrocinou ele e ele resolveu... Ele era um cara que ganhava grana sendo músico, assim, aí o cara bancou ele para ele deslanchar na fotografia, digamos assim. Por que ele é dito uma referência da fotografia? Porque ele meio que revolucionou assim o pensamento da fotografia como uma arte. Ele foi um dos primeiros caras a ter a fotografia mais respeitada, a fotografia ser considerada uma arte de verdade. Porque você sabe, a fotografia é uma coisa bem recente, diferente, por exemplo, da pintura, que existe há muitos, muitos anos. A fotografia é muito recente e ainda hoje é uma área que está sendo descoberta. E cada tecnologia que aparece revoluciona um pouco o processo da fotografia. Por exemplo, agora, nos últimos 10 anos, a gente tem uma evolução do processo de tratamento de imagens, do processo do subida do ISO, por exemplo, poder fazer fotos em ISO, 125.000, isso revoluciona a fotografia. Antes, fotos que não tinham como ser feitas, hoje tem. E o Ansel Adams foi um cara que no começo da fotografia estava nesse meio termo. Vocês estão vendo aqui uma foto dele de um lago com o céu bem escurecido. E eu gosto dessa foto, de usar essa foto para ilustrar o programa, ou ilustrar o trabalho do Ansel Adams, porque ele era um cara que dizia que a fotografia não é só a câmera. E aí vocês vão se surpreender agora com essa frase. Ele dizia que a fotografia era também o negativo e a cópia. Em se tratando de negativo, nada mais é do que como cada filme se comportava em situações de luz. Tinha filmes que puxavam para uma cor, tinha filmes que renderizavam um determinado tipo de luz de uma maneira melhor, e esse conhecimento ele considerava na hora de fazer essas fotos. E a cópia. A cópia nada mais é do que a parte de revelar o filme. Então, se a gente trouxer para os dias de hoje, dá para pensar que o Ansel Adams era um cara que gostava bastante de Photoshop. Assim, e se a gente olhar essa imagem que, de novo, vocês estão vendo na tela, se a gente mostra para uma pessoa que não conhece fotografia, ela vai dizer: nossa, mas está cheio de Photoshop essa foto. Não é Photoshop, mas é um processo de revelação que ele foi um dos caras que melhorou esse processo, desenvolveu bem esse processo para realçar bastante o contraste, ter bastante informação no PB. Porque pense numa paisagem. Grande parte do interesse que a gente desenvolve a olhar uma paisagem é a cor. É o céu bem azul, é o gramado bem verde, o sol dá uma luz bem amarela. Tudo isso é muito bonito numa foto de paisagem. Só que aí tu faz um PB e tu perde todas essas informações. Tu passa a ter uma escala de cinzas em vez de ter uma foto colorida. Ele arranjou meios de criar interesse numa foto de paisagem usando preto e branco, criando contraste, criando zonas de olhar que a gente vai olhar com mais calma. Ele usava muito bem a questão do filme, a latitude do filme, né? Ele aproveitava muito a latitude do filme. Quem não sabe o que é latitude pode ver o nosso curso básico, né? Latitude é a capacidade que um sensor ou um filme tem de representar diferentes exposições. E isso é uma das coisas que o filme estava na frente do sensor digital ainda. Que eu acho que o sensor digital peca muito ainda nessa latitude. Quem já fotografou um dia de sol sabe o que eu estou falando. Ou o céu fica azul ou o chão fica exposto corretamente. Exato. Como é que eu faço para fotografar com o céu azul?
Faz 2 exposições. Fotometra do Serra dos um ponto e joga um flash. Mas daí, né? Mesmo assim o teu fundo às vezes não vai ficar muito não legal. é por causa da latitude, é um jeito que Siga encontrou, né, de consertar isso. Alguns outros nomes importantes da fotografia que não vai dar tempo de falar com não temos tempo de falar com tanto detalhe. Por exemplo, o Robert Dosno, que a gente tem aqui o livro Tudo sobre Fotografia, do editora-geral Juliette Hacking e prefácio do David Company, e é da editora Sextante, tá? É um livro que fala sobre os grandes nomes da fotografia, e a foto da capa é do Robert Dosno, esse beijo aqui é bem famoso. Ele tem fotos bem interessantes e vale uma pesquisa. Também temos aqui na nossa listinha, que o pessoal que está em casa assistindo deve pensar, será que eles vão falar do Sebastião Salgado? Vamos falar sobre Sebastião Salgado, né? Mas eu acho que a gente vai ter que deixar para um outro programa, que esse já ficou um pouquinho longo. Acho que vamos dedicar um dos programas a só Sebastião Salgado. Quer que eu cite rapidão? Pode falar. Acho que vai ficar um pouco longo, mas enfim. Sebastião Salgado, ele foi muito criticado por ganhar a vida ao custo da desgraça alheia. Mas sempre é um porém, né, Lucas? O Lucas até falou, se ele não estivesse lá fotografando, você saberia o que aconteceu? Tem algumas fotos famosas de guerra que sempre surge aquele comentário, mas olha só, ele está fotografando e não está ajudando a pessoa. O fotojornalista, o fotógrafo de guerra, ele tem um pouco desse impacto, que se ele não está ali, ele não retrata a situação e a gente não sabe o que está acontecendo. Até agora, nessa semana, começaram a aparecer algumas fotos de Israel lá, e a destruição da faixa de Gaza é absurda. E aí essas fotos novas estão fazendo a opinião pública, a opinião da sociedade se voltar contra Israel. Se não houvesse essas fotos, talvez a gente não soubesse o que está acontecendo lá. E não teria o que fazer, ou não saberia fotos o que fazer. Da ditadura militar no Brasil também, tem fotos famosas do jornalista enforcado lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Também não lembro, mas enfim. Robert Capa, né, que era o especialista em fotografar guerra, ele tem uma das fotos famosas dele que ele fotografou o momento do cara tá tomando um tiro na cabeça. Ele poderia fazer alguma coisa? Se ele fizesse alguma coisa, ele não estaria morto também? Enfim, ele tá lá para retratar, para mostrar o quão cruel pode ser esses momentos. E completando aqui a listinha, um cara que não é tão famoso assim, mas eu gosto muito do trabalho dele, é o Steve McCurry, que é um fotógrafo da National Geographic. Ele ainda trabalha na National Geographic. E uma das fotos famosas dele, que foi capa da National Geographic, foi a Afghan Girl, que vocês estão vendo aí agora. Ele fez essa foto, é um retrato muito impactante, é bastante bonito o retrato. Até ele depois voltou até o Afeganistão, encontraram a menina da época, hoje uma mulher, né, e refez a mesma foto. Claro que não tem o mesmo impacto, é uma foto bem diferente, né? Mas é um cara bastante bom e eu gosto bastante também do jeito que ele desenvolvia os filmes. Se vocês olharem essas outras fotos que tá aparecendo agora, ele parece que usa bastante Photoshop, mas na verdade é o desenvolvimento do filme que ele praticava. No próximo bloco falaremos sobre fotógrafos de casamento. Aí já vamos falar de fotógrafos bem recentes, né? No terceiro bloco falaremos sobre fotógrafos de moda. Então, no segundo bloco vai ser um monólogo do Alan, né? E no terceiro bloco vai ser um monólogo do Lucas. Fica ligado aí.